Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui no estúdio da PK Studio, no shopping da Vila Olímpia, para falar sobre um tema extremamente importante: comunique-se com excelência. Lembrando que somos os embaixadores da educação, fizemos aí uma série de lives periódicas com diversos assuntos e entre os assuntos mais votados, o tema de comunicação apareceu e a gente trouxe para uma estrutura presencial, uma estrutura muito mais moderna, com câmeras robóticas. Então, até para que vocês conheçam também um pouco aqui do estúdio que a gente está gravando hoje. Eu sou o Ricardo Carvalho, estou atualmente fazendo mestrado em comunicação, então esse tema é um tema que me interessa muito e gostaria de compartilhar esse momento aqui especial para a gente, por ser o primeiro presencial que a gente está fazendo, para apresentar a Eduarda Family, especialista na área de comunicação. Vou até deixar a palavra com você, Duda, para você ficar à vontade também para comentar um pouco para a gente. Acho que a gente teve uma boa experiência na gravação do online, e aí por isso estamos aqui novamente e agora de um formato diferente. Ótimo. Primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite, Ricardo. Obrigada para PK Studios também por ceder o espaço para a gente, né? Eu acho que isso é muito importante. E para mim é um prazer estar aqui. Eu espero poder agregar, trazer valor para quem está nos assistindo. Esse é um tema que eu sou apaixonada. Você sabe disso. Então, vamos lá. Somos. Somos apaixonados, exatamente. Compartilha com a gente um pouquinho do seu currículo, por favor, para o pessoal que não viu a gente na primeira já ficar um pouco mais inteirado. Pronto, então vamos lá. Prazer, Eduarda Family. Para os íntimos, como o Ricardo já falou, Duda. Foi a primeira vez, hein? Tá vendo? Já tá íntimo. Bem, eu sou mineira, né, natural de Uberlândia, mas moro aqui em São Paulo, na capital, já há quase 10 anos. Digo que eu sou uma apaixonada por vinhos, por viagens e por estar perto das pessoas que eu amo, né? E há mais de 10 anos eu trabalho nesse mercado de desenvolvimento pessoal e profissional. Assim, a minha carreira corporativa, ela foi no mercado, na área comercial. Eu iniciei como vendedora, na época muito reconhecida, ganhei várias premiações e até que eu alcancei um cargo máximo dentro de uma empresa, que foi a direção, né? E de 2020 para cá foi quando eu fundei a eFamily Treinamentos e Desenvolvimento e comecei a colocar em prática esse sonho que eu já tinha de levar essa minha expertise, esses conhecimentos para outros profissionais e outras empresas aí pelo Brasil afora. Fiz isso nesses últimos anos, eu já treinei, já desenvolvi centenas de profissionais, líderes, equipes aí pelo Brasil, já prestei consultoria também para grandes marcas. Eu falo que de todos os temas que eu abordo, que são vários, eu gosto de me posicionar em 3 especificamente, que são aqueles que eu sou especialista: a inteligência comportamental, né, porque eu sou pós-graduada em neurociência e comportamento, você sabe. Sim. A persuasão, que é um Que é tema o carro-chefe. que é o tema que eu sempre trabalhei a minha vida inteira. E, finalmente, a comunicação, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e que a comunicação ela faz parte da minha vida desde o início. Eu sou comunicóloga por formação e desde sempre, lá da minha adolescência, que eu já queria muito trabalhar com isso. Eu já participei de programas de TV, já fui apresentadora, já atuei como atriz, já fui host de podcast, enfim, várias coisas, até locução em rádio eu já fiz. Eu pesquisei uns vídeos no YouTube. O YouTube hoje Antigos, é antigo. bem antigo, meu Deus. E a comunicação faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia. Então, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um treinamento, até mesmo uma mentoria online aqui, individualmente, eu estou o tempo todo lidando com a comunicação. Então, realmente é algo que eu sou apaixonada e por isso eu espero poder ajudar aqui, trazer umas dicas que agreguem bastante valor. Sim, com certeza. No nosso último encontro, a gente falou, eu marquei, né, os 3 Cs. Acho que seria, tô aplicando, então Bom, tenho aí já, né, mais de 2 décadas também no âmbito corporativo, na área que eu trabalho. E nunca tinha tido, assim, dicas práticas, né, porque geralmente todo tipo de desenvolvimento, eu passei por diversas empresas, diversos cargos. E sempre fica um pouco conceitual, sempre fica um pouco distante.
Então, vamos preparar a próxima liderança. Então, vamos trabalhar esses pilares, vamos trabalhar esses fatos. Mas nunca nada que você aplica 100%. Então, sempre fica um pouco distante o que você aprende e o que você aplica. É E na verdade. nossa conversa eu aprendi horrores. Um dos motivos pelo qual, né, a sua palestra foi uma das mais votadas para a gente ter esse momento presencial. E aí queria aproveitar aqui para a gente continuar aquele papo, né? Acho que vale a pena, pelo menos eu gostaria, já queria um carinho aí pelos 3 Cs, para que as pessoas também comecem a utilizar. Bacana, muito bacana. Eu acho que um dos pontos que a gente combinou de trazer aqui hoje é justamente isso que você comentou, de trazer um pouco de prática, um pouco de técnica, um pouco da ação. Porque, de fato, hoje em dia, quando você assiste podcasts, programas, as pessoas elas trazem muito a teoria, o que você disse. Então, hoje, o que eu puder trazer aqui de prática, de exemplo prático, de técnica, para as pessoas realmente usarem no dia a dia, realmente colocarem ali, né, no dia a dia, é a minha intenção aqui hoje. Perfeito. Podemos começar então com a parte Lá. de oratória e corpo. A questão postural, né? Bem, vamos lá. Eu acho que a comunicação ela é um tema muito amplo. Quando a gente fala em comunicação, muitas pessoas levam só para o lado da oratória, de eu vou falar bem. É como falar bem, mas a comunicação ela vai muito além disso. Então a comunicação é falar bem, é se posicionar bem, é ter assertividade, é conseguir encantar, emocionar, se conectar. Então é um tema muito amplo. Aqui, hoje, né, você iniciou pontuando de a gente falar de oratória e de linguagem corporal. É um pedacinho de todo esse contexto. Uhum. Então, quando se fala em oratória, por exemplo, especificamente, as pessoas ainda têm muito receio. As pessoas ainda têm muito medo, têm muita insegurança de falar em público, de aparecer nas redes sociais. Hoje, principalmente, a gente está na era das redes sociais, então as pessoas têm medo ali de aparecer. E falar uma coisa que não condiz com a verdade, né? Exatamente. Enfim, são vários medos, são várias inseguranças. Talvez o medo de falar em público ainda seja um dos mais recorrentes do ser humano. Então, Imagino que ainda você seja muito procurada em função disso também. muito. Antes era muito para palco. Hoje em dia está muito equilibrado com a questão das redes sociais. É para começar a falar e gravar vídeo e aparecer ali nas redes sociais. Me buscam muito nesse intuito também de se desenvolver. Então, falo que assim, antes da gente. Existe até uma forma errada que a maioria das pessoas pensam que o medo de falar em público ele tem a ver com uma má comunicação. Mas não tem nada a ver. Você pode se comunicar muito bem, falar muito bem, inclusive, e ainda assim ter medo de falar em público. É uma questão social, não é uma questão, né, de linguagem. Exatamente. Na verdade, é um ponto emocional. Então, quando as pessoas me buscam para trabalhar isso, falo, olha, antes da gente entrar em técnicas, entrar em dicas e direcionamento de como você lidar com o público, a gente primeiro precisa entender a sua barreira emocional. O que está por trás desse medo, dessa insegurança? Então, é o quê? É o medo da rejeição? É o medo de passar vergonha? É uma timidez? É um perfeccionismo? A gente entendendo essa base emocional e trabalhando o emocional, que de fato é a base, aí sim a gente pode passar para a parte de mentalidade e de técnica em si, da ação, da prática, de como fazer isso da melhor forma possível. Para que trabalhou a emoção, você vem com a mentalidade. O que é a mentalidade? É a mentalidade de tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Porque se você não começar, você nunca vai perder esse medo. Você tem que se expor ao medo para criar uma certa resistência. Exatamente. Não existe outra forma, isso não é clichê, isso é realidade, É, de você superar um medo, uma insegurança. Você tem que fazer. Então, a primeira dica que eu dou para essas pessoas é não perca a oportunidade. Não perca. Se você tem uma oportunidade de falar em público, seja para um público de 10 pessoas ou de 1000 pessoas, vá lá, se arrisque e fale. Se você tem a oportunidade de participar de uma live, de gravar um vídeo, de ser convidada para uma gravação como essa, vai lá, se arrisca, e continue. Então, um ponto muito importante é, essa prática, ela precisa ser gradativa.
Então, se você tem medo de falar em público, primeiro começa falando para 2 da tua família, depois você fala ali para 6, 7 pessoas entre os seus amigos, depois você junta a equipe na empresa e fala para 12, para 15, e aí vai aumentando. Você sente a vontade em falar para aquela quantidade de pessoas, vai aumentando gradativamente a quantidade de pessoas que estão presentes ali durante seu discurso. E isso vai te ajudar. Agora, um ponto importantíssimo é se preparar. Você precisa dominar o assunto, esse é o primeiro ponto. Domine o assunto. Esse é um dos Cs. Quanto mais você domina o assunto, quanto mais conhecimento você tem, mais à vontade você fica Para falar sobre aquilo para em falar. específico. Exatamente. E mais preparado você tá para responder uma dúvida, uma pergunta, uma objeção que vier a acontecer ali. Outro ponto que eu coloco de dica para lidar com isso, Ricardo, são os apoios visuais. Então, por exemplo, eu me preparei, eu estudei sobre o tema, mas ainda estou nervosa, estou com medo de esquecer, me dá um branco, pode acontecer, o nervosismo causa isso na gente. Então, use de apoios visuais, um celular, uma colinha, ou um slide, se você puder usar, né, um flip chart, enfim, qualquer coisa que possa te dar um apoio ali, que na hora que você esqueceu, você cola, você olha, você consegue se basear. Então, esse também é um ponto muito importante. E a partir disso, são técnicas. São técnicas de como lidar com o público, de como lidar com esse medo, a respiração. Eu uso muito do bom humor, eu indico muito isso para as pessoas que eu treino e que eu mentoro. Use do bom humor, o bom humor relaxa, relaxa os músculos, você fica mais à vontade e você fica até mais. Você aceita melhor os seus próprios erros quando você leva isso de uma forma mais tranquila, né, de uma forma mais humorada. As pessoas também acabam te acolhendo mais. Eu ia falar isso. Hoje em dia eu acho que antigamente talvez era um pouco mais difícil enfrentar o público porque era uma pessoa falando para várias. E hoje em dia a comunicação, seja no palco, ou seja numa gravação, num vídeo, numa sala, hoje em dia ela é mais uma conversa do que uma comunicação direta, né? O pessoal hoje dificilmente, como antigamente, enfrentava assim 40, 50 pessoas na sala e só ela falava. Hoje em Exato. dia existe uma troca muito mais enriquecedora nesse sentido, né? Exatamente. Hoje em dia, as pessoas, Quase assim, tudo é válido para comunicação. tudo. E aí fala devagar, respira, usa técnicas como a pausa, por exemplo, que é uma técnica de oratória, que a gente vai falar sobre isso. Existem várias técnicas para você conseguir lidar com esse medo, conseguir lidar com o público, falar, né, bem, conseguir ali discorrer, mas não vai ter nada melhor do que a prática gradativa, do que você continuar, continuar, continuar e um ponto já de alerta. Ninguém destrava de um dia para o outro. Eu acho que semana passada eu vi um grande guru aí da comunicação no Brasil, uma propaganda, um patrocinado no Instagram, ele falando: destrave sua comunicação em um dia. Isso não existe. Isso é meio surtado. Gente, isso não existe. Esse é um trabalho, é um processo que exige prática, exige acompanhamento, exige. É um trabalho. Então, isso é um ponto Não existe importante. fórmula mágica, né? Não Acho que existe. para nada, né? Para nada. Para nada. Pra Tudo nada. requer certo sacrifício. Exatamente. Exatamente. Perfeito. E dicas da parte de linguagem corporal? Bem, corporal e oratória. É. Então, tem um psicólogo que chama Albert Mehrabian, ele é famoso justamente por estudar sobre a comunicação humana, por ter trazido muitos conceitos para a gente em relação a isso, e ele tem uma pesquisa que é super famosa, que é, dentro da percepção humana da comunicação, só 7% é aquilo que a gente fala, ou seja, o conteúdo que eu estou te falando agora, que é justamente aquilo que eu falei de você dominar o assunto. Então, só representa 7% da percepção humana da comunicação. 38% é como a gente fala. Então, é meu tom de voz, são técnicas que você pode aprender de oratória e deve aprender para poder você falar melhor, ter uma eloquência melhor com a tua voz. Agora, mais de 50% da percepção humana da comunicação é da nossa linguagem corporal. Ou seja, de tudo aquilo que não sai da nossa boca. É o nosso corpo, é a nossa energia, a nossa intenção. É o contrário da proporção, porque se eu me preocupo tanto com o que eu falo, não o como eu falo, e não qual a minha postura, então eu posso estar falando uma coisa e demonstrando outra.
Exatamente. E eu falo isso sempre nas minhas palestras e nos meus treinamentos. Se você está se atentando somente ao que você fala e como você fala, mas não está se preocupando em usar o seu corpo ao seu favor, você está perdendo mais 50% do seu potencial de comunicação. Olha isso. Tá jogando contra você mesmo, né? Exatamente. Então, usar o nosso corpo ao nosso favor para potencializar a nossa comunicação é um fator primordial para você ter uma comunicação impactante, né, de acordo com o seu objetivo. Então, se eu estou sentada dessa forma aqui, eu estou passando uma mensagem para quem está me assistindo. Agora, se eu fico sentada assim, eu estou passando outra Eu mensagem. passo o dia sentado assim, trabalhando, mas não tem ninguém na minha frente. Ah lá, eu estou o quê? Mais relaxada, de certa forma. Né? Uhum. Mas e se eu estou assim, eu passo uma outra mensagem. Assim, você tá querendo ir embora. Talvez de insegurança, talvez de medo, de inferioridade, porque eu estou curvada. Tem até uma palestra no TED Talks, da Amy Curry, que ela fala sobre linguagem corporal. É uma palestra incrível, eu indico para quem ainda não assistiu. E ela fala o poder da nossa postura, da nossa linguagem corporal, não só na visão do outro, não só na mensagem que a gente entrega ao outro, mas a mensagem que a gente entrega para nós mesmos, né? Para meu próprio consciente e inconsciente. Porque quando eu estou numa postura que passa essa confiança, esse poder, eu automaticamente me sinto mais confiante e vice-versa. Então, isso aí, gente, é um ponto importantíssimo. Ó, vou te dar um exemplo. Braços. Se eu fico o tempo todo falando com você assim, o tempo todo, eu tô deixando de usar o potencial da minha comunicação. Se eu tô conversando com você e eu movimento os braços, eu venho para trás, eu vou para frente, eu falo para você, olha, tem 3 dicas para te dar de como ser uma pessoa mais interessante. A primeira dica é você olhar nos olhos, a segunda dica é você falar sorrindo e a terceira dica é você chamar a pessoa pelo nome. Eu estou usando aqui um apoio visual com os meus dedos que está fortalecendo o que eu estou passando para você. Da mesma forma que eu falar assim, Ricardo, você está olhando para mim aqui. Agora, se eu falar assim, olha, Ricardo, tem uma caneta aqui na minha mão, eu já roubo o seu foco para cá quando eu faço isso. Então, eu consigo usar também a minha linguagem corporal para dominar a minha comunicação, a minha mensagem, para roubar a sua atenção, colocar o seu foco aonde eu quero colocar o seu foco. Você direciona o foco para aquilo que faz sentido para você naquele momento, né? Exatamente. E isso dá força. E tem pessoas que têm a habilidade, né, ou a naturalidade de falar bastante com a mão, e tem pessoas que têm menos. Não só por nervoso, mas falta de prática mesmo. Exato. Se eu fico com a mão no bolso, com a mão para trás ou com o braço cruzado, tudo isso eu estou passando uma mensagem. Tem aquele famoso livro, né, do Pierre Weil, que é O Corpo Fala. Eu falo que é um livro de cabeceira, é básico, é o livro básico para quem quer começar a entender mais sobre linguagem corporal. É um livro maravilhoso que ele traz justamente isso. O que seu corpo está dizendo. Então, tanto para eu usar na minha mensagem, quanto para eu analisar ali meu interlocutor. Quem tá? Não, perfeito, ótimo. Boas dicas, Eduarda. E aí tem a parte da linguagem oral. Não sei se você ia me perguntar isso, Ia. Exatamente isso. Tô seguindo aqui o meu roteirinho. A linguagem oral é como a gente fala, né? Representa 38% aí do nosso processo, nossa percepção da comunicação. Então, usar minha potência de voz. E quando eu falo potência de voz também, muitas pessoas pensam que você precisa falar alto, você precisa... Não. É isso que eu ia falar. Eu tenho o mesmo tom de voz bravo, feliz, triste, nervoso. Dificilmente muda. Isso a gente pode melhorar, porque uma das técnicas, né, um dos pontos da oratória é justamente o tom de voz. Quando a gente, durante um discurso, ou um bate-papo, ou uma palestra, ou um treinamento, usa o mesmo tom de voz do início ao fim, linear, tende a ficar chato com o passar do tempo. Dá sono. Isso, as pessoas tendem a desfocarem. Então você precisa modular isso, precisa mudar o seu tom de voz durante o seu discurso. E usar isso a seu favor, porque, por exemplo, se eu quero motivar as pessoas... Não dá para falar baixinho, né? Eu vou falar mais alto, eu vou falar num tom empolgante. Mais empolgante,
Nem alto nem baixo, mas mais O empolgante, mais né? empolgante. Agora, se eu quero passar credibilidade, eu já vou um tom de voz mais grave, mais sério, mais pontuado. Agora, se eu quero passar emoção, eu vou diminuir a minha voz, eu vou falar de um jeito mais macio. Ou se eu quero simplesmente passar uma simpatia para você, eu vou falar sorrindo. Então, a gente tem o poder de modular o tom de voz de acordo com o nosso objetivo também. Eu posso emocionar com o meu tom de voz, como eu posso te irritar com o meu tom de voz. A gente até vê, às vezes, na televisão como uma falha, né, de quem está fazendo a apresentação ali, que às vezes muda de uma notícia para outra e uma é extremamente trágica e a outra é extremamente feliz e parece que é nada, né? Parece que a pessoa não tem sentimentos, então fica robótico, né? Engraçado isso que você falou, porque é um ponto do jornalismo. Quando eu me formei em comunicação social, eu estudava com os jornalistas e eu lembro que eles tinham uma matéria só ensinando isso, como você sair de uma notícia para outra e ter coerência ali de tom de voz, de linguagem corporal, para não ficar falso. É, E isso aí é muito importante mesmo. Eu falo que, assim, na linguagem oral, uma das as maiores técnicas que é tão simples, é tão fácil, teoricamente, de colocar em prática e muitas pessoas não conseguem usar até por nervosismo, despreparo, enfim, é a pausa. Então, você conseguir falar usando pausa entre uma frase e outra. A pausa ela é poderosíssima, porque ela dá tempo da pessoa que está te ouvindo ela assimilar a mensagem. Com a pausa, eu consigo também ficar mais tranquila, eu consigo lidar melhor com as minhas emoções. às vezes até salva aquela reverberação na voz que é normal de quem tá nervoso, Isso, de gaguejar, de querer. Então, quem está nervoso e quer sair falando rápido é o para maior acabar erro. logo. Exatamente, para acabar logo é o erro, porque ela vai gaguejar, ela vai errar, ela vai passar uma voz trêmula. E não pontua o que é importante, né? Então, durante uma frase ali, se eu quero dar a evidência para algum ponto específico, eu geralmente vou fazer a pausa naquele momento. Exatamente, exatamente. A pausa ela consegue evidenciar, como você disse, assim como a ênfase, que é outra técnica. Então, ênfase. Você usa a ênfase na palavra que você quer destacar na mente do seu interlocutor. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que eu acho muito legal. Pensa na frase, eu não falei para a gente matar ele, ok? Eu Ok. falei num tom comum, eu não dei ênfase em nenhuma das palavras. Agora, olha como o significado dessa frase muda completamente dependendo de onde eu coloco a ênfase. Eu nunca falei para a gente matar ele. Então, quer dizer, eu não falei, mas talvez você, ou talvez o Marcelo falou. Agora, Alguém. eu nunca falei para a gente matar ele. A ênfase no falei, quer dizer, eu não falei, mas eu posso ter sugerido. A ênfase é a vírgula da ortografia. Exatamente. Agora, eu nunca falei pra gente matar ele. Eu falei para outras pessoas. Exatamente. Agora, eu nunca falei pra gente matar ele. É, Talvez não era pra matar ele, era pra matar outra pessoa. são N possibilidades. N possibilidades. Então, se você sabe usar a ênfase no lugar certo, você consegue modular e potencializar a sua comunicação. E, inclusive, alterar completamente a interpretação daquela mensagem. Esse foi um exemplo bem prático. Muito. E a repetição funciona? Muito também. Repetição também é uma forma de marcar o meu discurso na sua cabeça. Então, por que que eu brinco, né? Por que que o pagode, o funk, ele gruda na nossa cabeça? E mesmo se você não gosta, você sabe cantar. Por Porque só quê? tem uma estrofe. Porque só tem uma estrofe, é a mesma coisa, tá repetindo, repetindo, repetindo. E aquilo prega. Antigamente as músicas eram mais complexas, né? Dificilmente ia repetir alguma parte. Exatamente. Já se foi a era do faroeste do caboclo. Era uma história inteira. Hoje em dia é a música chiclete. Mas tem um porquê. Por quê? Porque ela gruda na nossa mente e a gente não esquece. Então, sempre que eu vou dar um treinamento ou uma palestra, por exemplo, a mensagem central daquele meu ensinamento, eu repito várias vezes durante o treinamento ou durante a palestra. Eu repito várias vezes, porque a pessoa vai embora
e não esquece daquilo. Ela pode esquecer o resto da palestra inteira, mas ela não esquece daquilo. É onde eu coloco ênfase, é onde eu coloco a repetição. Pausa, a técnica mais usada pelos grandes oradores e influenciadores do mundo. Se você escuta um discurso político, você vai ouvir muito a pausa. Se você escuta um pastor, você vai ouvir muito a pausa. Se você escuta um grande líder aí, você vai ouvir muito ele colocando a pausa. Então, esses são algumas das principais técnicas que eu ensino, que a gente discorre num treinamento como esse. São muitas já tem uma variação bem grande aí. Agora eu tenho que pensar em como que eu vou aplicar. É isso. Como e quando. E aí, no caso da repetição, essa questão é também para o comportamento, né? Tanto para você repetir a palavra que faz sentido ser evidenciada, como a postura. Então, eu vou falar com, sei lá, com a minha diretoria. Aí eu preciso entrar na sala, talvez, né, um pouco mais alinhado, um pouco mais confiante para poder passar a informação, para poder conversar com as pessoas. Eu vou chegar numa sala de estar onde está reunido alguns amigos, então já é uma postura e uma forma de falar completamente diferente, né? Exatamente. Você vai usar o seu corpo, a tua voz e a tua energia para alcançar um objetivo que você determinou. Pode ser vários, pode ser passar o que você disse, uma credibilidade, vender uma ideia, como não. De repente é simplesmente chegar ali, conquistar as pessoas e emocioná-las. São duas abordagens completamente diferentes. Aí nessa parte do objetivo, geralmente a comunicação persuasiva ela tem um objetivo muito claro. Com certeza. Aí eu acho que a gente já pode então passar de oratória para a parte de persuasão, que eu acho que pelo menos na primeira live a gente teve muitas dúvidas, o pessoal perguntou a questão, né, da objetividade e até onde que você usa técnicas para conduzir ou conduzir mesmo ou induzir a pessoa a ter uma percepção diferente. Sim, a gente falou sobre persuasão, manipulação, a diferença de um para outro. Exato. Então, assim, a comunicação persuasiva nada mais é do que isso. Usar as técnicas de comunicação e persuasão juntas com a finalidade de convencer alguém de algo. Claro, algo que seja bom para os dois lados, né? Que não vá prejudicar o outro. E eu falo que dentro da persuasão existe a forma de persuadir com técnicas e a forma de persuadir sem técnicas. Como assim sem técnicas? É isso que eu ia perguntar, agora fiquei confuso. Porque existe alguns pontos que convence muito e não necessariamente são técnicas. Ela pode ser simplesmente você. Então, o seu jeito de ser, os seus comportamentos naturais já podem ou não serem persuasivos. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos principais pontos que você precisa ter ou ser ou conseguir para convencer alguém de algo é saber escutar. E tem pessoas que já têm isso de natureza. Eu tento. Você é uma pessoa assim que você escuta muito bem. E o escutar, lembra, não é só aqui. O escutar, ele é uma percepção geral também, a observação também, quando a gente fala em escutativa. Então, se você naturalmente já consegue escutar bem, ter essa percepção, você já naturalmente está à frente do que a maioria nesse processo de convencimento. E não é uma técnica, é seu. A mesma coisa a simpatia, a mesma coisa a empatia. Se você é uma pessoa que naturalmente compreende, que naturalmente, né, se coloca no lugar do outro, tem compaixão, se coloca a ajudar, naturalmente... É uma característica de nascido. Maravilhoso. Naturalmente você vai ser mais persuasivo que a maioria. E quem não tem vai ter que aprender, aí vai ter que entrar as técnicas. Então, técnicas de persuasão, por exemplo, as mais famosas, até do livro Quem Nunca Leu aí, As Armas da Persuasão, trabalha os gatilhos mentais. Então, quem nunca ouviu falar no gatilho mental da autoridade, da prova social, né, da escassez, da afeição? Então, são técnicas que você precisa aprender sim, que você pode usar e deve usar,
no seu processo de venda, de persuasão, de convencimento, Até para perceber quando que você está sendo persuadido e vice-versa. Exatamente, não só para usar, mas para saber quando estão usando com você. Né? Então, essas são técnicas, mas existem fatores naturais que nem sempre é técnica. Tem pessoas que, por mais que você ensine a técnica da escutativa, ela não consegue escutar. Não faz parte dela, não vai ser natural e acaba não convencendo ou persuadindo. Isso, porque, vamos lá, a premissa, a base para você convencer alguém de alguma coisa é primeiro você entender quais são os problemas, as necessidades dela. Você precisa entender e para isso você precisa ouvir. Você tem que ter um mínimo de interesse, né, para poder receber essa informação. Exatamente. Está aí o problema da maioria dos vendedores, lideranças, equipes que não têm resultado. Eles já querem convencer, apresentar ali o serviço, a ideia, o projeto, sem antes entender a necessidade ou o problema ou a dor daquela pessoa. Então, quer vender aquilo porque ele tem aquilo. Porque se você estiver precisando de um outro produto e ele não tiver, ele não vai te persuadir, ele não vai te vender, então ele vai meio que forçar o produto que ele tem. Exatamente, exatamente. Então a premissa é essa, é entender, é ouvir. E eu falo que assim, uma das maiores técnicas para mim, na minha percepção, das maiores técnicas de persuasão é você saber fazer perguntas. E vou te dizer que as pessoas têm uma super dificuldade para isso. As pessoas profissionais não sabem fazer pergunta. Quando eu falo fazer pergunta, não é fazer aquela pergunta básica de primeiro nível. Sim ou não, né? Nem mesmo as abertas de primeiro nível. Você trabalha com o quê? Você tem filho? Não. Qual que é a tua área de atuação? Não, isso são perguntas óbvias. Perguntas de primeiro grau, perguntas que eu te faço e você nem precisa pensar para responder. Uhum. Agora, o segredo está em você saber e aprender a fazer perguntas de segundo e terceiro nível, de segundo e terceiro grau, onde você começa a se aprofundar mais naquele tema, onde a pessoa começa a ter que refletir um pouco mais para te responder e é onde você descobre coisas, você recebe informações que os outros não têm, que os outros não sabem. Não avançaram para esse ponto. Exatamente, eu vou te dar um exemplo. Ricardo, você é de onde? São Paulo mesmo. Isso foi uma pergunta de primeiro nível. Você pensou para responder? Não, foi automático. Não. Ricardo, imaginando que eu não conhecesse São Paulo ou tá vindo alguém de fora que não conhece São Paulo, qual lugar aqui em São Paulo essa pessoa que está vindo pela primeira vez não pode deixar de conhecer? Ibirapuera. Parque do Ibira? Parque do Ibira. Pronto. Clássico paulistano. Pronto. Segundo grau. Por quê? Não existia uma resposta pronta. Você poderia ter respondido Ibira, você poderia ter respondido teatro, você poderia ter respondido a Paulista, você poderia ter respondido várias coisas. Uhum. Já especificou, né? Já afunilou. Isso. Agora, Ricardo, bacana, o Ibirapuera. Quando você pensa no Ibirapuera, qual que é a melhor lembrança que você tem de você no Ibirapuera? Andando de bicicleta, brincando com um cachorro. É a melhor lembrança? São as melhores. Bacana. Então, uma pergunta, agora saindo aqui das perguntas, essa foi uma pergunta de terceiro nível. Se eu tivesse parado lá, na primeira pergunta, de onde você é, Ricardo, eu teria descoberto que você gosta de andar de bicicleta e tem cachorro? Não. Então, são nas perguntas de terceiro nível que eu vou descobrir aquilo que ninguém mais sabe. E que também não dá para chegar no terceiro nível direto, né? É progressivo. É progressivo, exatamente. Você precisa ouvir, entender a resposta, que eu falei agora, escutativa, empatia, e se aprofundar numa próxima pergunta. E são nessas perguntas mais profundas que eu vou descobrir o que ninguém sabe. E é aí que eu vou estar munido de informações para conseguir te convencer. E quando pula etapa, não faz sentido. E aí você bloqueia, né? Então, você tem cachorro? Tipo, quem é você? Por que você está perguntando isso? Exato. Você vai me vender alguma coisa de pet? Você trabalha com banho e tosa, tá vendendo alguma coisa? Então é isso. E isso tem que ser de forma natural. E eu preciso demonstrar um verdadeiro interesse por você. Aí onde está a empatia, que eu falo que para alguns é natural e para outros não. Mas tudo bem.
Se você não nasceu com essas características, não se preocupe. É totalmente possível desenvolvê-las. Existe treinamento para isso. Existe treinamento para E a isso. Eduarda trabalha com isso já há bastante tempo. Principalmente essa parte de comunicação, né? Eu lembro que a gente até, na última conversa, deu alguns exemplos em termos de corporativo, né? Acho que hoje, para as empresas, um dos maiores problemas ou a maior competência aí demandada é a questão da comunicação, né? Seja intertimes, ou seja na parte da liderança, que é outra coisa que acontece muito, né? Às vezes desenvolve uma parte da empresa e a outra não, e acaba não completando o ciclo, né? Acaba perdendo até esse primeiro investimento aí de tempo e também financeiro. É isso mesmo, Ricardo. Tem até uma pesquisa que diz que mais de 70% dos problemas das empresas são devido a falhas de comunicação. Então, olha isso, falhas de comunicação interna entre os funcionários, entre os departamentos, entre líder e liderado e também externo, né, com a equipe, com os funcionários, com os clientes. Então, existe uma falha muito grande interna, é claro, totalmente entendível, a gente está ali dentro lidando com várias pessoas diferentes, áreas diferentes, mentalidades diferentes, então é comum que isso aconteça e por isso a importância de trabalhar isso. Muitas vezes a empresa, ela investe somente em desenvolvimento técnico e esquece o principal, que é o desenvolvimento comportamental, e comunicação é uma habilidade comportamental. Então, muitas vezes eu sou chamada para desenvolver, ensinar o seu vendedor a persuadir melhor o cliente, mas não adianta nada, porque ele não consegue colocar em prática na hora do comportamento. Ele não consegue se comunicar internamente. Quando vê, daqui um mês, ele saiu da empresa e você investiu nele à toa. Então, se as empresas se atentassem mais a isso, investisse no desenvolvimento da comunicação ali, de comunicadores, e aí a gente não está falando só de oratória, de persuasão e de linguagem corporal. Aí a gente já está falando muito da comunicação assertiva, que é hoje um conceito tão falado, principalmente dentro das empresas. Perfeito o gancho. Era até um dos temas, né, que a gente vem falando também. Eu vou puxar aqui para a gente ver se exatamente a comunicação assertiva já foi aí a próxima, né? Acho que a gente pode entrar com uma questão de definição e aí desenvolver alguns exemplos, igual a gente fez com os outros, para elucidar aí para o pessoal também as possibilidades. Quando se fala em comunicação assertiva, hoje em dia, muitas pessoas perguntam, Duda, mas o que de fato é a comunicação assertiva que todo mundo fala? Esse conceito até surgiu ali na década de 70. Então não é novo. Não é novo, não é novo. Começou a se popularizar mais nos últimos anos, mas não é um conceito novo. E na época foi trazido como a comunicação assertiva ser o meu ato de expressar as minhas ideias de forma honesta, de forma direta, sem atrapalhar os seus direitos, digamos assim, né? Só que hoje eu trago um conceito meu, que é bem simples, quando alguém me pergunta o que é a comunicação assertiva, o que é se comunicar de forma assertiva, né? Para mim, a comunicação assertiva é você conseguir expressar suas ideias, sim, de forma honesta, direta, clara, de uma forma que o outro entenda e te compreenda, e também que eu entenda e compreenda o outro. Então, a comunicação assertiva, ela é uma via de mão dupla. Se não for uma via de mão dupla, ela não existe. Você se comunicar de forma assertiva não é você falar bem. Isso é importantíssimo da gente frisar aqui. Então, dentro da comunicação assertiva, se usa muito o conceito, por exemplo, da comunicação não violenta, que também pode ser chamada de comunicação empática, que é como você se comunicar com o outro, sem infringir os valores, os direitos dele. E aí, falo que existem, no conceito tradicional da comunicação, existem 4 formas de se comunicar. A comunicação passiva, que é eu aceito as suas ideias, eu simplesmente aceito, não coloco as minhas e fico aqui na passiva. A comunicação agressiva,
que é o contrário, que eu imponho as minhas ideias, a minha mensagem a você a qualquer custo. A terceira, que é o passivo-agressivo, onde eu fico alternando um com o outro, e a gente tem que tomar cuidado, porque essa é uma comunicação que muitas vezes pode ser uma tentativa de manipulação, o passivo-agressivo. E acaba até apresentando ali algumas características de uma pessoa que tem essa bipolaridade, né? Exatamente, porque se hora eu tô na passiva, hora eu tô na agressiva, voltei para passiva, tô agressivo de novo, toma cuidado. Tem algo errado aí. E pode acontecer com todos nós, tá? Se eu tiver, por exemplo, num momento de muito estresse, de muita ansiedade, de muito nervosismo, isso pode acontecer. Não quer dizer que eu tô tentando te manipular, isso é emocional. Mas existe esses 3 pontos. E o quarto, que é a comunicação assertiva, que seria um equilíbrio entre tudo isso, que é eu conseguir mesmo me expressar, trazer a minha verdade, mas sem passar por cima de você, também ouvindo a sua, me alinhando com você. Então ela vai de encontro com a comunicação empática. E quando se fala em empatia, também é importante pontuar que empatia não é só eu entender você. Muitas pessoas ainda se confundem. Ah, mas eu entendo. Não, a habilidade, a capacidade de entender o outro, até uma pessoa com transtorno de psicopatia, ela tem essa capacidade. É uma capacidade cognitiva do ser humano, a não ser que você tenha alguma questão, né, alguma questão neurológica, alguma patologia, mas Caso contrário, até aí não é isso a empatia. Existe a empatia emocional, onde aí eu já consigo sentir o que você está sentindo. Agora, a empatia que a gente fala, quando a gente fala de comunicação empática, quando a gente fala que é uma super arma da persuasão, da comunicação, é a empatia compassiva. É aquela onde eu entendo, eu me coloco no seu lugar, eu consigo imaginar a sua dor, mas principalmente eu me compadeço por você. Eu me coloco a fazer alguma coisa, a te ajudar, a tomar alguma atitude, alguma ação. Essa é a questão. E na comunicação empática a gente trabalha isso. Então você me traz uma situação difícil, como eu vou receber isso? Como eu vou abordar isso com você? Como eu vou te devolver isso? eu acho que a chave aí é o compadecer, né? Até o literal mesmo do significado de empatia. Essa questão do compadecer é uma coisa que não dá para você treinar, né? Ou Exato. você sente ou você não sente. Exato. Dá até para você pode até fingir. Você pode até fingir. Mas se for natural, com certeza vai ser muito melhor, porque o fingimento muitas vezes é percebido pelo outro. E ele esgota também, né? Chega uma hora que você começa a dar atenção. A gente até brinca às vezes no trabalho, que o pessoal, tipo, ah, tudo bem. Aí todo mundo responde que tá bem, né? Ela nem escuta. Ela nem escuta, é automático. E às vezes a gente brincava lá com um dos meninos que trabalhavam com a gente, que ele falava, não, não tá tudo bem, senta aqui que eu quero conversar. Ninguém queria sentar. Engraçado, há muito tempo atrás você falou, eu lembrei, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo, porque eu gravo muitos vídeos, faço muito conteúdo, que eu falei justamente sobre isso. Você pergunta, tudo bem, como você está de verdade ou só por educação? Ou tá no automático também. No automático. É incrível, né? Mas é realidade. Eu acho que grande parte da comunicação, principalmente no âmbito corporativo, ele acaba indo por esse lado, né? Eu tento me corrigir, mas já muitas vezes acabei conversando com as pessoas sentado, fazendo o que eu estava fazendo, escrevendo meus e-mails e tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo. A partir do momento que eu comecei a parar e prestar atenção nas pessoas e levantar para conversar, eu ganhei muito mais do que fazendo 3, 4 tarefas ao mesmo tempo. Até hoje o pessoal me conhece por fazer mais de uma reunião, com mais de um ouvido, mas tem reunião que você consegue, porque você está de ouvinte, né? E tem reunião que você precisa participar, e nessas não é possível. Exatamente. Isso que você falou é muito importante. Nosso problema de foco e atenção atualmente é justamente isso. Querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pensar muitas coisas ao mesmo tempo, muitas telas, muitos conteúdos, muito tudo. E a gente não consegue focar e dar atenção de verdade a nada. Então, esse também é um ponto importante. E o que eu ia falar também, Ricardo, em relação à comunicação assertiva, como desenvolver isso?
Claro, não vai ser aqui em 2 minutos que eu vou te ensinar a desenvolver isso. Como eu disse, a comunicação, ela é um processo. Não existem milagres. Mas eu gosto muito de usar como exemplo o método SER. Já ouviu falar? Não. O método SER, que é na verdade, são essas 4 letrinhas que a gente usa mesmo, né? O S, E, R, SER, de assertividade. Ah, Eu gosto de usar como exemplo, como os 4 pilares, assim, de você ter uma comunicação assertiva. Né? Então, o primeiro é o S, de sucinto. A sua mensagem, ela foi sucinta? eu amo. Eu detesto prolixo. Exato, e não é só você, eu acho que todo mundo detesta o prolixo, o repetitivo, porque não precisa. É, E as pessoas acham que para falar bem, para me comunicar bem, para te convencer, eu preciso falar um monte na sua cabeça. E é o contrário. quanto menos, melhor. Quanto Mais menos, efetivo. melhor. E isso, menos é mais, objetividade. Então é o S de sucinto. Sua mensagem é sucinta? É, legal. Aí a gente entra no primeiro E, né, de específica. A sua mensagem é específica ou ela é aberta a ter várias interpretações diferentes? Então ela precisa ser clara, que é um dos conceitos da comunicação assertiva. Clara, você tem que deixar claro o que você quer, o que você está falando, quais são as suas intenções e quais são as suas expectativas também. Então, seja específico. O segundo já é o E de empatia, que é isso que a gente estava falando, você conseguir se fazer ser entendido, entender, compreender e além, né, se compadecer. Então, você consegue ter isso enquanto você está nesse processo com o outro? E por último, o R de resolutivo. A sua mensagem, ela é resolutiva, ela resolve algum problema, ela é relevante, pode ser R de relevante também. Uhum. Ela é relevante, essa mensagem? Ela vai ajudar em alguma coisa? Ela vai resolver algum problema, alguma dor, alguma necessidade? Porque se não for, não precisa. Eu digo que muitas vezes a forma mais assertiva de você se comunicar é ficando em silêncio. Resolutivo demais também é preocupante, Eduarda, porque às vezes eu só quero saber para onde que a gente vai. Então, assim, aconteceu tal situação, cada pessoa tem a sua versão, e as versões não me importam. O que me importa é o próximo passo, é como que a gente vai resolver, é como que a gente vai para frente. Porque eu não gostaria, né? Eu não acho produtivo ficar na empresa investindo tempo em possibilidades, em versões de coisas que já aconteceram. Aconteceu isso, vamos se basear no fato, e agora como que a gente faz para ir para frente? Até é outra coisa também que o pessoal que trabalha comigo está acostumado a falar, ó, se não tiver ninguém para colocar a culpa, põe em mim, porque eu aceito a culpa e eu vou dar o próximo passo. Muito bom. Porque é essa questão, acho que, de como que você recebe também a comunicação, né? Até dentro de tudo isso que a gente está falando, de como que você pensa em relação à comunicação. Então, pessoas que são prolixas, pessoas que contam muito histórico e às vezes não precisa. A gente até brinca que, tipo, quanto tempo você... Eu tô nessa área há 20 anos, então tem coisas que não precisa contar a história. Eu só preciso daqui para frente, eu não preciso daqui para trás de contexto, né, para poder fazer o meu trabalho. Muito bem colocado. Ricardo, você trouxe 2 pontos aí para mim que foi importante citar aqui. O primeiro é a objetividade, que a gente falou ali no primeiro ponto. E hoje em dia eu vou te falar que as pessoas são cada vez mais objetivas, principalmente o empresário, o executivo, a pessoa que de repente já tem um nível social ou até mesmo intelectual mais avançado, porque ela não tem tempo É para isso. perder. Então ela quer objetividade. Se eu estou te perguntando para onde ir, eu quero escutar para onde ir. Eu não quero escutar de onde você veio, como foi que você veio. Não. E o segundo ponto que você colocou aí, que para mim é o ponto principal da gestão de conflitos, que é foco na solução. O problema aconteceu, ele já aconteceu, tenho responsável, se não, você falou, então eu assumo a responsabilidade, muito legal o seu exemplo de autorresponsabilidade, mas como a gente vai resolver isso?
no último podcast que eu participei, eu falei muito sobre isso, né? Vamos focar na solução. Aconteceu alguma coisa, ok, eu não quero achar culpados, eu quero saber o que fazer daqui para frente, como a gente vai resolver. E isso é uma característica muito valorizada em profissionais. Se você é um profissional que quer crescer, que quer se destacar, você precisa desenvolver essa característica, que é a característica da resolutiva, da solução. Foco na solução do problema. São coisas que são do dia a dia, né? Que a gente acaba desenvolvendo com a prática. A gente que tem mais tempo de mercado acaba ficando um pouco objetivo demais às vezes. Isso é verdade. Então, a comunicação é importante por tudo isso. É importante para conseguir impactar melhor as pessoas, é importante para conseguir entender melhor e fazer ser entendido, é importante para criar essa conexão, é importante para crescer profissionalmente, é importante para que a tua empresa, o teu negócio também cresça, é importante para ter melhores relações e relacionamento, então para a vida pessoal, profissional, afetiva e para o ciclo social como um todo. A comunicação é a base, né? É a base. É a base para tudo na vida. É o diferencial do ser humano. É o diferencial, exatamente. A comunicação coletiva é o que faz da gente o que a gente é e até onde a gente está hoje, né? Com os nossos erros e acertos, claro. Exatamente, exatamente. Aí, para a gente fechar essa parte aqui, queria que você compartilhasse de novo, né, os seus contatos aí, os treinamentos que você desenvolve Claro. para a nossa audiência e também agradecer pelo seu tempo aí, por tudo que você passou nesses momentos que a gente teve. Acho que dá para depois a gente fazer um compilado das duas lives, acho que vai ficar muito bom também. E é isso, assim, queria que você desse uma última dica aí para as pessoas que nos assistem. Perfeito, vamos lá. Eu acredito que desenvolver melhor a sua comunicação pode ser a chave, né, para alcançar aqueles objetivos e aqueles resultados que você ainda não alcançou, em todos os sentidos. Mas eu já me comunico bem, Eduarda, mas você pode se comunicar ainda melhor. E não só você, as pessoas que estão em volta de você, os seus liderados, o seu time, os seus funcionários. Então, a dica é muito simples. Desenvolva a sua comunicação, seja ela oral, corporal, assertiva, persuasiva, que é muito amplo e eu chamo de comunicação estratégica, onde eu envolvo todos esses temas que eu acabei de citar aqui. Gostei do tema, porque eu posso falar bem, mas não necessariamente ser assertivo, né? Exatamente, exatamente. Então, pode ser e provavelmente é a chave aí da sua virada profissional, o que você está buscando. Eu recebo contatos de muitos empresários, executivos, pessoas e profissionais grandes que têm a consciência disso e que querem desenvolver. Então, isso é maravilhoso. Então, a minha dica hoje é essa. Claro que se precisar de ajuda, eu estou aqui para isso. É o meu trabalho, eu trabalho tanto no corporativo quanto no individual também. Então, meus contatos, @EduardaFamily, minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn. A parte corporativa, eu tenho um site também para entrar em contato comigo, eduardafamily.com.br. Lá você tem um pouco do meu portfólio, um pouco sobre meu currículo, dos meus treinamentos. Tem alguns e-books que eu já baixei vários. Tem os e-books também. Eu disponibilizo um gratuito até, para que as pessoas conheçam um pouco mais do meu trabalho. E eu tô agora, acabei de lançar recentemente um projeto, né, de um programa de treinamento e desenvolvimento que eu chamo de Desenvolvimento Estratégico 360 graus. Então, para a parte corporativa, para as empresas, é um programa mesmo de desenvolvimento onde eu faço uma análise da equipe, eu monto toda uma programação de treinamento personalizado para a equipe, uma análise e avaliação de resultado, já inclui mentoria também para a liderança. Então, um trabalho bem legal que a gente vai ficar um tempo juntos desenvolvendo, porque eu acho que mais importante do que ir lá e dar um treinamento pontual é fazer isso de forma contínua. E também tenho esse mesmo programa na mentoria.
individual. Uhum. Então, se um líder, um empresário, um executivo, ele deseja desenvolver algumas habilidades além da comunicação, por isso que eu chamo de 360 graus, porque a gente vai fazer um diagnóstico das suas necessidades e montar um programa de desenvolvimento, seja ele para a tua equipe, para a tua empresa ou para você individualmente aqui num processo de mentoria individual, onde a gente vai desenvolver todas essas habilidades que você precisa para alavancar a sua carreira, o seu profissional ou os seus resultados. Então, deixo também aí como convite. Perfeito, porque chega de coisas de prateleira, né? Aquelas coisas que vêm pronta, te dão uma base teórica muito boa, mas eu acho que a sua proposta ela traz um valor muito grande em função da prática, da convivência, das dicas, né? Exato. Então acho que por hoje é só. Obrigado a todos os que nos assistem. Vamos terminando por aqui com os embaixadores da educação. Mensalmente a gente continua aí com as nossas palestras. Online, hoje foi a primeira vez presencial, então vai ficar marcado para a gente sempre. E com os programas de mentoria que a gente também faz com alguns voluntários. Então por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada.